Estou aqui hoje a convite da Dirce, do Berço da Cidadania. Vim falar um pouquinho nesse encerramento de módulo sobre o trabalho do Instituto Fazendo História, principalmente do programa Fazendo Minha História, que trabalha com as histórias de vida das crianças e adolescentes que estão acolhidas, utilizando a literatura infantil como um recurso para construir, ajudá-las a construir as suas histórias, entrar em contato com elas e construir um álbum das suas histórias de vida. Fazendo História é uma ONG que foi fundada em 2005, que tem como missão colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão em serviços de acolhimento, né, estão dentro dessa medida, trabalhando sempre com o objetivo de fortalecê-las a partir do conhecimento da própria história de vida. Qual é a visão de mundo dessa organização? O que ela quer hoje no mundo? Desde o CRAS, que tem uma missão, que tem uma visão, como é que se trabalha, qual é a atuação, até cada serviço de acolhimento também tem uma missão, uma visão e valores, e isso precisa estar claro para todos os profissionais que trabalham com as crianças, porque todo mundo atua a partir dessa mesma congruência de valores, missão e visão. Por que eu gosto de contar da visão? Justamente para essa questão de que a gente acredita que as crianças que são acolhidas, que entram para alguma medida de proteção, em alguma medida de proteção, precisam de adultos que se vinculem a elas e se incomodem e ajudem essas crianças a se entender e a construir os seus percursos, né? Então, precisa construir relações que ajudem essa criança a reparar, não a sua história, porque a história de cada um é a história de cada um, mas é entender o que viveu e conseguir lidar com o que viveu da melhor forma possível para se desenvolver. As crianças têm na sua vida situações mais traumáticas, menos traumáticas, assim como todo mundo. Eu tenho várias na minha vida, não sei vocês, mas imagino que tenham também, não é? Situações muito difíceis. Essas crianças também têm, né? Então a gente não pode ficar escondendo delas as suas histórias, ou inventando histórias, né, mentirosas em cima da história delas. Só que a gente precisa de adultos que sejam carinhosos e tenham uma relação de afeto com elas para conversar sobre tudo isso. Não é qualquer pessoa, né, que chega lá e vai conversando com a criança sobre a história dela. Seja num programa que atende os meninos na rua, seja num atendimento familiar no CRAS ou no CREAS, seja dentro de uma medida de acolhimento, seja dentro de um abrigo, de uma casa lá, num programa de família acolhedora, né, em qualquer um desses locais onde a criança está, ela precisa de adultos que se afeiçoem a elas e trabalhem com elas da melhor forma possível. Eu tenho como valor compromisso com as crianças, direito à história, a acesso à história de vida, franqueza nas relações. Então, quando eu estou brincando, assim, de verdade, gente, se alguém estiver aqui e não estiver conectado, não quiser, não tem problema, pode dormir, pode sair, sejam francos. Vocês podem estar aqui só porque precisa estar aqui, ou estar aqui porque quer ouvir, quer entender. Eu acho isso muito importante, a gente poder ir conversando e dialogando com a maior franqueza possível. Eu acho que em qualquer ambiente de trabalho, isso aqui deveria ser um princípio. Compartilhar conhecimento, então tudo que o Instituto produz, a gente joga no mundo. A Diz estava falando isso, que é um princípio muito forte da nossa fundadora, que sempre pensou, desde que ela começou com esse trabalho, a criar muita metodologia para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes que estão em serviços de acolhimento, só que eu quero que isso seja de todo mundo. Não quero ter que vender esse conhecimento ou guardar pra gente porque a gente descobriu alguma coisa muito incrível. Eu quero que os abrigos do norte ao sul conheçam todo o nosso trabalho e possam fazer da melhor forma possível. Então tem gente que liga, a gente fica 3 horas no telefone, eu já conversando com um cara também de uma cidade em Roraima, não sei, eu não tenho ideia de onde seja, eu fiquei 3 horas com ele, então fazendo uma reunião, a gente faz reunião por Skype, manda material, isso é um norteador do nosso trabalho, todo mundo que está lá tem isso como premissa, tá? Então tudo que eu falar hoje aqui, só para contar pra vocês, está tudo no meu site. Com todas as publicações, hoje vocês vão ganhar uma, consegui trazer um custo pesado, mas trouxe uma para cada um que está aqui, vou deixar, porque com certeza não vai ter tanta gente, mas eu deixo com a Dirce para você entregar nas outras aulas, para quem não veio hoje, ter acesso a isso, que eu quero que vocês possam levar isso para o trabalho de vocês, que isso ajude a influenciar o trabalho de vocês, tá? Só para eu entender uma coisa, tem aqui conselho tutelar, hoje? Não. Tem técnico de CRAS, também não, de CREAS. Tem técnico da CREAS, tá, estagiário, tá. Tem alguém de serviço de acolhimento, casa lar, abrigo, família acolhedora. Tem as 3 modalidades aqui. Família acolhedora não, república, temos república jovem aqui? Não tem ou porque não está no curso? Não tem. Essa política não temos, né? Sim, sim. Pô, São Paulo, que é gigante, tem 5 só também, então estou atrasadíssimo.
Se bem que eles têm vaga, a gente pode ver que essa é uma outra discussão, a gente não vai entrar nela hoje, mas eu gosto bastante dessa discussão. Tem técnico da vara? Aqui não, tem defensoria? Quem mais que eu não falei? Tô esquecendo, tem gente do pessoal do berço? Quem mais? Alguém? Veio alguma... MDS, oh meu Deus, desculpa. Importantíssimo. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Fortalecimento de vínculo, ótimo. Então, tá bom, só para saber com quem que eu estou falando. E trabalho voluntário qualificado. A gente acredita bastante na força da comunidade, ajudando a cuidar das crianças e adolescentes, né? Acho que muitas vezes é muito difícil, então eu gosto quando tem alguém que é do serviço de convivência, né, que está falando justamente da comunidade, podendo auxiliar as famílias a ficar com as suas crianças, né? E como é que pessoas que não conhecem essa realidade, mas muitas vezes querem ajudar e tendem a ajudar de um jeito torto, por exemplo, quero fazer a festa de aniversário no abrigo, eu quero fazer a festa de Natal no abrigo. Aí vai chegar lá no abrigo, tem 8 festas de Natal, naquela semana entre o dia, eles não sabem mais onde enfiar a festa. O dia das crianças também vira uma cada dia, não é? Aí você fala, não, a gente não está precisando sanando, eu quero levar a sacolinha, né, da mão da criança. Então as pessoas muitas vezes têm uma boa intenção, né? E a gente precisa ir ajudando a construir com essas pessoas uma visão crítica, que esse tipo de ação não ajuda as crianças. Eu não sei o quanto para vocês isso está claro, e muitas vezes os abrigos eles vão abrindo a porta para esse tipo de ação, e eu sou bastante crítica nesse sentido. Eu sou muito contrária e acho que o abrigo não pode abrir. Não é que ele diz assim, não, isso não me interessa, e fala, você tem vontade de ajudar? Deixa eu te contar um pouquinho melhor, que realidade é essa, que tipo de ajuda você pode dar. Ao invés de trazer essa sacolinha de Natal, organizar um monte, eu compro um monte de ovo de Páscoa, não sei como foi a Páscoa, os abrigos de São Paulo tem ovo de Páscoa que não acaba mais. Não sei se aqui é assim também. Aí fala, em vez de comprar um monte de ovo de Páscoa, você não quer pagar o curso de flauta da Mariana, ou você não quer ajudar a levar as crianças na escola tal dia que a gente não tem, enfim. Aí tem cada abrigo que vai pensando um pouco como é que essa força da comunidade que tem vontade de ajudar em alguns momentos pode entrar a nosso favor. Porque não pode responder o desejo dessa pessoa, do que ela quer fazer, ir lá, olhar a carinha da criança, dar na mão dela e falar, que bom, respeitou as minhas culpas, volto daqui um ano, aquela criança não está lá, dou mais um monte de presente, foi embora. Isso não muda a realidade dessas crianças. E coloca essas crianças num lugar de coitadas, de vulneráveis. Aí a gente não entende porque a criança olha pra gente e fala, me dá. Né? A gente não entende porque a criança, quando sai do serviço, muitas vezes espera que as coisas cheguem até elas. Ou porque que quebra um negócio, a gente vai lá, porque ganha um monte, tudo bem quebrar, então a gente não entende que as coisas nos abrigos estão sempre quebradas. Como é que a gente vai podendo fazer uma visão crítica, olhar para essas crianças e ajudar a sociedade a entender o que ajuda nesse contexto? Esse tipo de relação não ajuda. Então lá dentro do Instituto a gente vai pensar que essa força é importante, mas ela precisa ser qualificada. Então esse voluntário precisa ser bem formado, então precisa conhecer a realidade do acolhimento, precisa entender que crianças são essas, precisa entender que tipo de ação junto com elas é possível. E a primeira coisa que eu digo dentro dos projetos que a gente oferece, o mínimo de compromisso que o voluntário precisa ter é 1 ano de atuação. Voluntários pontuais, dentro dessa realidade, eu acredito pouco. Não sei o que vocês acham. Eu vou trazer algumas questões, gente, que não está diretamente ligada, mas acho que está tudo ligado. Mas são coisas que vocês irem pensando, que é um posicionamento. A gente tem um posicionamento muito claro sobre algumas coisas dentro dessa realidade. E esse é um importantíssimo, tá? E eu gosto de trazer, eu tenho 3 programas que oferecem trabalho voluntário. Um é de terapia, eu vou apresentando já o programa. Terapia Contato, programa de terapia para as crianças e adolescentes que estão dentro dos serviços. Eu acho que nem toda criança que está no serviço de acolhimento precisa de terapia, mas a grande maioria precisa. Vocês concordam? E como é que a gente pode oferecer para elas uma terapia de qualidade? Porque não pode ser qualquer coisa. Tá? E uma terapia de qualidade, ela prevê um vínculo de longo prazo, não de curto. E muitas vezes, quando a gente vai para a rede de saúde, a gente vê uma realidade difícil. Demora para ser inserido, muitas vezes o profissional muda, tem um tempo específico. Bate com a realidade de vocês? Sim. Então, como é que lá em São Paulo a gente vai construir uma rede de pessoas que tem consultórios, são terapeutas, tem seus consultórios, ganham por isso, recebem e abrem 2 horários para atender voluntariamente crianças e adolescentes que estão nos abrigos.
Então eu acho esse programa muito simples, eu nunca vi ele acontecer em nenhum outro lugar. Eu adoraria ver muitos municípios onde isso é possível, trabalhando dessa forma. Palavra de bebê, primeira infância. Como é que está a primeira infância aqui no DF? Onde que eles estão? Família acolhedora? Família? Não tem também, não tem. Igual São Paulo. Não tem um programa de família acolhedora. A Secretaria começa a pensar agora, 2015, um programa de família acolhedora. E aqui, tem alguém pensando? Temos também, mesma coisa, né? Tudo bem, tá? Estamos caminhando, né? Mas então onde? Então, casas lares, abrigos, é isso, onde as crianças estão. A gente sabe que está totalmente invertida a lógica, né? A gente sabe que prioritariamente, primeira infância está em família acolhedora, certo? O desenvolvimento de uma criança pequena, ele fica um tanto atrasado se ele está numa instituição com mais 15 ou 20 ou 9 que sejam crianças, certo? Por mais que a gente tenha um abrigo muito bem formado, com uma equipe técnica muito boa, com educadores com uma visão muito boa de trabalho, muito alinhados nas suas ações, todo mundo concorda que esse não é o melhor lugar para uma criança passar um tempo da sua vida? Porque ela não tem um olhar individualizado a tempo, porque é impossível, a gente não dá conta dentro dessa realidade, não é? De olhar para cada uma, de responder para essa criança na hora que ela precisa, não é? Então, acho que a gente tem uma leitura crítica sobre isso importante de ser feita. Lá no Instituto, a gente foi pensar em qual metodologia para essa realidade, casa lar, abrigo, família acolhedora, para a primeira infância. Então, sabe o que a gente faz? A gente, quando entra como parceiro de um abrigo, a gente faz uma formação para a equipe do abrigo, eu vou falar abrigo, do serviço de acolhimento, né, seja ele qual for, sobre o desenvolvimento da primeira infância. Então, todo profissional que trabalha num serviço desse precisa conhecer o desenvolvimento do bebê até o adolescente, certo? Saber minimamente o que é comum para cada fase, né? Poder perceber sinais de risco. Muitas vezes eu falo, eu chego numa briga, eu ouço assim, esse bebezinho aqui é ótimo, ele não dá trabalho nenhum. Aí você vai olhar, o bebezinho não olha no olho direito, ou o bebezinho é muito pouco estimulado, e às vezes o abrigo acha ótimo, porque ele não dá trabalho, ele é super quietinho, ele é na dele. Esse é um dos que mais me preocupa, porque aquele que grita, que chora, que esperneia, que não sei o quê, ele está reagindo à história dele. Aquele que é muito quietinho, apático, nos preocupa muito, por exemplo. Então vocês precisam conhecer o que é comum em cada faixa etária, né? Então quando o Palavra de Bebê entra no programa, ele dá uma formação inicial sobre o desenvolvimento infantil, que é importante todo mundo saber isso. A gente conversa com os bebês chega um bebezinho de colo, saiu, ficou um tempinho no hospital, 4 meses, chegou no abrigo, quem recebe? Mostra a casa pro bebê, conversa com ele, conta quem é, conta, só que eu vou ficar só até 7 horas da noite, 7 horas da noite eu vou embora, chega a Juliana para cuidar de você. Normalmente quando eu faço no abrigo, eu nunca fiz. Não, a gente não faz isso, isso é fundamental. Isso é acolher bem o bebê, independente dele ter dias, meses ou outros. Tá? Então nesse programa a gente trata muito disso. E a gente não sei se eu falei que sou psicóloga, a gente tá vendo, só podia ser psicóloga, tudo tem que conversar, falar, realmente é o que a gente acredita. E a gente já viu muitas casas em que a gente entrou, começou a trabalhar, os educadores olhando pra gente falando, tá bom, vocês são malucas, e começaram a conversar com os bebês, e a gente vê um salto do desenvolvimento desses bebês enormes, pra gente é absolutamente comprovado. Então, um abrigo que acolhe bem a primeira infância, é um abrigo que conversa muito com os pequenos, né? Conforme vai cuidando desses bebês, dando banho, leite, carinho, né, fazendo atividades com eles, está o tempo inteiro falando com eles, do dia que eles chegam ao dia que eles vão embora. Isso ajuda muito a desenvolver a criança. Paralelo, então, a essa discussão de caso, porque na discussão de caso, a gente vai definindo como é que a gente trata e lida com cada um desses bebês, qual é o caminho que a gente tem com cada um deles, tá? E a gente tem ateliês de estimulação que são feitos pela comunidade, por voluntários, que têm desejo de atuar dentro de um abrigo, formados por nós e acompanhados junto com a equipe do abrigo, sendo que a atuação deles é grupinhos com os bebês e com os educadores, de estimulação. Tá frio, né? Tá saindo do ar. Será que alguém consegue pedir para eles? Eu já pedi, eu acho que já baixou. Eu pedi. Já. Tá bem frio mesmo. Como é que a gente pode trabalhar a estimulação dos bebês a partir da leitura, da brincadeira, da construção de brinquedos, da massagem e da construção de um álbum de histórias de
esse é um pouquinho palavra de bebê. Alguém tem alguma dúvida? Não fica quieto mesmo ou eu falo demais? Ah, obrigada. Depois eu tenho um programa que vai pensar a outra ponta, os adolescentes. Temos muitos adolescentes acolhidos aqui, né? Eu imagino que vocês tenham muitas questões, né, quando a gente pensa nos adolescentes dentro dos serviços de acolhimento. O Instituto, por um tempo, não teve um programa específico destinado a pensar os adolescentes dentro dessa realidade. Só que a gente começou a se preparar nos outros programas com questões muito importantes, que precisavam ter alguma resposta. E a gente foi pensar o grupo Nós. Ele já teve muitas metodologias diferentes. Vou contar hoje rapidamente qual é a metodologia que a gente usa, porque a gente acha que isso deveria ser, a gente deveria ser política pública, mas a gente quer influenciar outros programas que possam desenvolver um trabalho como esse. Esses meninos precisam de figuras de referência fixas. Não dá para ser o educador que entra e sai do serviço, não dá para ser assim, tem que ser pessoas que fiquem como figuras de referência desses meninos por um período longo na vida deles. Então a gente oferece para meninos que estão em serviço de acolhimento em São Paulo um acompanhamento durante no mínimo 3 anos, com uma pessoa, se encontra com ele semana sim, semana não, a cada 15 dias, para pensar 4 aspectos fundamentais da vida do menino, enquanto ele tem normalmente mais ou menos de 16 até 18, 19 anos. Hoje já tem menino que está com a gente há mais tempo, e hoje já tem 20, 21, a gente continua acompanhando, porque vira de fato uma figura de referência para eles. Então se encontra com eles a cada 15 dias para trabalhar uso consciente do dinheiro. Não sei se essa é uma questão que vocês enfrentam aqui, mas a gente vê esses meninos saindo dos abrigos e contraindo dívidas enormes. A gente fala, tá vendo? Que absurdo, ele não sabe porque a gente não ensinou. Não é porque ele não sabe que ele é burro, que ele não sabe usar, é porque a gente, enquanto ele estava no serviço, não ensinou como é que lida com o dinheiro. Né? Tem que ter alguma, eu não sei se tem abrigo aqui da mesada para os meninos? Vocês dão? Ótimo. Mais algum? Tem abrigo, olha e fala, imagina que absurdo. Mesada. Ele tem algum dinheiro que ele precisa gerenciar, que ele pode... agora é diferente. Qual é a qualidade dessa mesada? A gente depois pede, pergunta o que fez, combina com ele, que precisa ajudar a entender como é que lida. Você quer guardar? Eu quero um negócio que custa muito mais do que isso. Então, ó, quantos meses você precisa guardar esse seu dinheiro para você conseguir comprar isso aqui que você precisa? Isso é trabalho. Com o dinheiro precisa fazer, gente. A gente acompanhou, de verdade, alguns meninos que hoje estão pagando dívidas gigantes, assim, 7 mil reais no banco. Imagina se é um menino comprar uma dívida desse tamanho meses após sair do serviço de acolhimento, porque a gente tem uma questão de facilita-se muito crédito para esses meninos, cartão. Eles dão cartão para mim, não sabem como é que usou, dá a senha, eles não sabem usar isso. E aí vai ficando com o nome sujo, né? Por um tempo ele abre mão do CPF dele, aí ele consegue um trabalho formal. A gente acompanhou questões muito importantes, porque muitas vezes abre e fala assim, fez 18 anos, não é mais problema mesmo, tudo certo, agora ele se vira. E eu tô com o menino, depois que ele faz 18, que agora é uma hora que ele precisa muito de suporte, de apoio. Né? E a República é uma resposta para esses meninos, a República é uma casa, tem uma equipe, mas ela não é a única. A República não é a resposta para todos esses meninos. Por isso que eu entendo quando, sei lá, não tem, a gente está caminhando, mas eu não acho que a resposta para todos os que saem é República. Muitos vão querer morar com amigos, isso é importante, dividir casa com outros. Muitos voltam para perto da família, a gente sabe que até nunca não pode, faz Jesus morar de novo com a mãe. Já consegue trabalhar, já tem uma vida mais independente, consegue se organizar ali, né? Mas eles precisam dessas preferências ainda. Então, o uso consciente do dinheiro é uma delas. Circulação pela cidade e apropriação dos espaços culturais. Eu não sei quanto esses meninos podem sair sozinhos, saem sozinhos, vão para a escola sozinhos, né? Usam o SESC da cidade, o lugar para fazer esporte, conhece as praças, conhece os parques, sabe pegar ônibus. A gente tem uma rede enorme a gente vem crescendo, de empresas parceiras, onde a gente fala assim, a gente quer pôr esse mundo tudo empresa, super legal, não, vamos pôr todos para trabalhar em empresa, a empresa também ajuda. Não é para todo mundo. Assim como não é o McDonald's, que há um tempo atrás era todo mundo, foi os meninos do McDonald's. Aqui tinha isso também, nos abrigos de São Paulo tinha direto. Vai lá onde os meninos estão trabalhando, no McDonald's, fala, é possível que todo mundo goste de cozinha, comida. Não dá para ser o que tem. A gente precisa ir construindo com eles.
A gente tem meninos em cozinhas de restaurantes importantes em São Paulo, fazendo experiências e vendo se é isso que eles querem. Tem um menino que acompanha um professor de música, tem menino que uma menina que está numa costureira, tem um menino que está no cabeleireiro. É na comunidade. Não é ter que pensar, não consigo ainda. Não, vai na loja dali, faz o currículo com o menino, leva, vê o que ele gosta. Precisa ir experimentando. E muitas vezes a gente fala, mas a gente insere em algum lugar e ele para. Eu sei que os meninos eles testam muito a gente também, mas tem um tanto que é. Será que aquilo que a gente quer pra ele é o que ele quer pra ele? Óbvio que essa menina fala, mas quero ser jogador de futebol. Tá bom, esse é o plano A. A maioria não vai ser, a gente já sabe. Grande. Tentam fazer o B, o C e o D, vão trabalhar em todas essas frentes. Mas não dá pra. A gente tem mania de construir o PIA deles por eles, não com eles. Não adianta. Ou eu construo com o menino, ou não faz sentido eu trabalhar, pensar o projeto para esse menino, se ele não está comigo construindo. Então acho que o grupo nós ele entra fortemente. Enquanto os meninos estão no abrigo, a gente está com a equipe do abrigo, pensando os pias de cada um, o encaminhamento de cada um, e quando eles saem dos abrigos, a gente continua acompanhando eles por pelo menos mais 1, 2, ou tem meninos que eu estou ocupando mais de 3 anos, mesmo depois que saiu do serviço de acolhimento. Alguma dúvida desse programa? Vocês têm alguma coisa parecida aqui? Ou vocês estão trabalhando super bem com adolescentes? Um pouco parecido com os meninos, que é esse projeto que a gente está vendo, e se fizer agora no final de maio. A gente também tem um princípio nunca final, como é a história, né? No sentido de ver na referência e na vinculação do profissional a base para construir. Esse trabalho ele tem que ser na relação que o menino constrói com um adulto de referência. É isso que muda a história dele. Só que eles têm que ser adultos que tenham... Por isso que eu acho difícil ser um profissional do serviço. Eu não sei como é que vocês pensam nisso. Talvez tivesse que ter alguma coisa que fosse transversal, que fosse política pública, de fato. Espaços onde os meninos encontrassem as referências para ir construindo seus projetos. Porque a gente sabe que tem uma realidade que os profissionais do serviço de acolhimento mudam muito. Eu não sei se essa é a realidade de vocês, mas em São Paulo é muito. Isso é muito grave. Porque como é que a gente propõe um trabalho que ele precisa de afeto e vinculação e esses profissionais vão mudando? Vocês concordam? Então esse menino, ele começa uma relação e o profissional sai. É muito difícil. Então a gente tem a facilidade de ser uma ONG, mas os profissionais até hoje não dá. Talvez um dia mude, saia, mas eu consigo ter ali uma equipe que se mantém por um tempo, com referências desses meninos, né? Eu tenho um programa de formação, que é onde o abrigo nos contrata. São Paulo, os abrigos têm horas técnicas, né, para contratação de alguma empresa, alguma organização, alguma pessoa física que dê formação dentro da sua realidade. Eu ofereço esse trabalho também. Ele tem um outro braço que são oficinas temáticas, onde a gente traz 1 ou 2 profissionais para falar sobre algum tema relativo ao acolhimento. Já falando sobre sexualidade, sobre primeira infância, sobre medicalização do serviço, sobre escolarização, sobre agressividade. Se tem algum tema importante para o trabalho, traz algumas pessoas, não é pago, isso é aberto para os amigos, vem profissionais do serviço de acolhimento em geral discutir sobre esse tema. Não sei como vocês estão trabalhando com adoção aqui no DF. A gente foi percebendo que precisava existir grupos de apoio pós-adoção. Acho que hoje vem acontecendo um movimento forte de criação de grupos pré-adoção, as próprias varas muito implicadas em ajudar a formar e preparar os casais para a adoção, cada uma de um jeito. Em São Paulo a gente tem 11 varas, tá, gente? Lá, só que cada juiz faz um jeito. Tem um que dá uma palestra de 2 horas e acha que super preparou, o outro que obriga a ir num projeto tem um grupo de apoio à adoção de São Paulo, o GAASP, que tem 10 palestras ao longo do ano, cada um faz de um jeito. A gente tem percebido um movimento importante de preparação, mas a gente se preocupa muito com o pós. A gente viu muita criança voltando de adoção, né? Eu não gosto de falar de evolução de adoção, mas a gente tem visto isso acontecer bastante, também não sei se aqui vocês veem, e a gente fica pensando em como quem é que está apoiando esses casais? Porque acho isso muito importante, vocês concordam? Que um casal que adota um bebê também precisa de muito apoio. Um casal que adota uma criança pequena, muito. Um casal que faz uma adoção tardia, muitas vezes mais ainda. Né? A gente vê muito sucesso, mas a gente vê muito fracasso, muito abandono de novo de criança e adolescente de volta nos abrigos. A gente quer evitar isso. A gente pensou um projeto que é piloto, eu nem chamo de um programa ainda que a gente desenvolve, mas é um projeto, chama Histórias Cruzadas, onde a gente faz grupos com até 12 famílias adotivas
discutindo sobre as dificuldades da adoção, como é que se conversa com as crianças sobre as histórias, quando as crianças vão apresentando algum tipo de sintoma, como é que eu leio, como é que eu entendo esse sintoma, como é que eu trabalho com essa criança. Se a gente percebe um caso mais grave ou com mais dificuldade, a gente encaminha para uma terapia e a gente vai construindo um álbum da história dessa família que adota com essa criança que chega. A gente chama de histórias cruzadas porque a gente muitas vezes vê, antigamente, acho que hoje mesmo, mas casais que falam, agora que a criança chegou aqui, a história dela começa aqui. Não, a história da criança começou atrás. Uma adoção são histórias que se cruzam, não é a história dessa família com a qual essa criança vai entrar e começar a fazer parte, tudo que vem nessa história dessa criança na escola. Isso pra gente é muito óbvio, mas para alguns casais adotivos nem tanto. Então a gente vem percebendo que tem sido bem importante abrir esse espaço lá no Instituto. Posso passar um vídeo para apresentar o Fazendo Minha História? Fazendo uma história é Fazendo uma história social bacana, é um projeto. Esse é um projeto que nasceu há 10 anos atrás, da certeza de que as crianças mereciam ser donas das histórias delas. Como a gente chama Nazaré? Como a gente chama Nazaré? Quem se chama Nazaré? A minha mãe. Olha só, é a mamãe e o papai? Qual é o nome da mamãe? Não lembro. Não lembra? O nome do papai é Nivaldo Gomes Coutinho. E aqui? Aqui é a mamãe, Marlene Avelina Maria de Jesus. Aqui, ó. O que eu via eram algumas crianças que não sabiam de onde vinham, então não tinham como saber para onde iam querer ir. Isso é muito bem. Uma criança de 2 anos, muitas vezes, não vai se lembrar do que aconteceu com ela. A gente precisa contar, a gente precisa registrar. A proposta do Fazendo uma História vem atender a um desejo nosso de um trabalho personalizado e queremos tentar resgatar a história de vida das crianças de uma forma extremamente tranquila, solta, individualizada, onde a criança pudesse se sentir única naquele momento, exclusiva, onde ela pudesse entrar em contato com as coisas dela. Fazendo Minha História, ele existe justamente para garantir que essa qualidade, que essa individualidade no processo de atendimento à criança lidada aconteça. O projeto Fazendo História é um álbum onde você escreve sobre a sua vida. Escrevo algo da minha vida, eu guardo algo feliz. E também você coloca fotos por aí. A gente entra no abrigo dentro da biblioteca com aproximadamente 150 volumes da biblioteca hoje para as crianças é muito importante. Porque a gente começa pelos livros, a gente começa contando diversas histórias e a partir dessas histórias as crianças começam a se sentir convidadas a contar suas histórias, a compartilhar seus sentimentos, suas dificuldades, suas vitórias, aquilo vai aparecendo naturalmente. Elas vão começando a pensar no projeto de vida, o que elas imaginam para a história delas, a gente percebe o quanto é importante, mesmo que a história seja difícil, o quanto é importante elas poderem falar como eles estão, como foi, como são agora, possibilidades futuras, registram sonhos com muito carinho, Falar a respeito da história com as crianças, que é direito dessas crianças. Quando a lua chega de onde mesmo que ela vem, quando a gente nasce já começa a perguntar Quem sou? Quem é? Onde é que estou? mas quando amanhece quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda já começa a imaginar Pra onde é que eu vou? Qual é? No que isso vai dar? muitas vezes acho que elas vão trazendo mais a história pela brincadeira, pelas histórias de livros. E é muito interessante ver a relação das crianças com as fotos, delas poderem se olhar, de perceber que elas têm um lugar, e dar nome para aquele lugar. Meu nome é Lisa. Eu tenho 9 anos. Aqui é a página do meu aniversário. Essa
essa é uma das coisas que eu mais gosto. Fazendo história, fui lembrando mais. Estava escrevendo sobre meu pai, quando eu estava escrevendo sobre minha mãe. Sozinha não, ajuda. Eu gosto de passear, a gente tirar foto e ela fica lá me ajudando. Todas as crianças muito rapidamente entendem que aquela pessoa está ali para cuidar da sua história, para escutar, para acolher, para se envolver. A importância dos colaboradores na vida dessas crianças, no dia a dia do lar, abriu até um espaço para que elas pudessem se colocar, e isso fez muito bem para as crianças. Então, as crianças aos pouquinhos, elas vão se mostrando, se abrindo. O tio Zé é meu tio. Eu feliz, ela feliz de descobrir de Natal. Ele já é marido dela. E eu e ele são irmãos. Sim, é uma delícia desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça. Sou assim, pronto, eu vou. A comida de costume, come e não regulo. Mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentira. Meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, Oscar feliz, Oscar chorando, quer da mãe, Oscar com cara. Essa página foi o primeiro dia. Tem eu, as coisas que eu gosto, o meu nome, o nome do meu irmão. Essa página é a que eu mais gostei porque ela é pra mim. Eu aprendi muita coisa sobre meus irmãos, sobre minha mãe e sobre eu. A página que eu mais gostei foi a página do Café Família. Quando eu estava escrevendo lá na família, eu estava falando mais sobre a minha história, que era sobre a minha família. Eu gostei de todas. Meu álbum, eu vejo ele praticamente todo dia. Eles estão cuidando desses álbuns como se estivessem cuidando da própria vida, da própria história. Esse resgate é muito importante. O álbum, quando eu concluí, leva-se para casa esse álbum. As famílias sentem muito orgulho, e aquilo é o tesouro. Eu acho que tinha uma dedicação, um trabalho que elas dedicaram, mas era uma valorização assim, da história delas. É um álbum de fato, assim, é uma produção gráfica de tudo que elas já viveram e que está registrado e que ajuda também elas a entenderem a história delas. Tipo, a forma como as crianças estão conseguindo tocar a vida a partir desse trabalho. Me ajudou também a entender melhor a minha história, por que eu estou aqui lendo. Eu aprendi a escrever bem melhor do que eu sabia. A letra era assim, não era muito bonita. Para eu ficar mais forte, para aguentar o que der e vier. A ideia a partir do primeiro ano de trabalho foi poder ampliar e fazer isso em muitos abrigos com muitas crianças. E para isso a gente precisou de muitos adultos. Então acho que hoje o projeto está pautado na formação de colaboradores que possam trabalhar diretamente com a criança em ampla escala. E a nossa aposta é no colaborador e na criança construírem seu próprio processo. O meu desejo é que todos os abrigos possam trabalhar com a história de vida. E que o Fazendo a Minha História faça parte desse percurso, trazendo ferramentas, trazendo recursos. Eu acredito que é esse o caminho que os abrigos estão seguindo. Que as crianças estão cada vez mais, uma a uma, sendo olhadas em suas histórias, e, portanto, tendo mais chances de ter uma história feliz. Agora eu vou começar a explicar e contar como esse programa
possa influenciar trabalho de técnico do CRAS, do CREAS, quem trabalha direto com as crianças, quem trabalha com família. Eu acho que essa é uma ferramenta que pode ser muito potente também de trabalho com família. Enfim, eu queria que vocês saíssem daqui com algumas inspirações para como trabalhar mais e melhor com histórias de vida. Eu gosto muito de dizer que a gente está lá nas orientações técnicas, por exemplo, citado, que isso daqui pode ser um trabalho que norteie o trabalho com história de vida dentro dos serviços de acolhimento. Ele não é o único, acho que tem um monte de a gente pensou um jeito, é uma possibilidade, tem 1000 possibilidades. Eu quero mais é que todo mundo faça a sua maneira. Eu vou contar então nessas 2 horas, mas antes eu já queria dizer que a gente tem hoje, naquela toada que eu falei de compartilhar conhecimento, a gente construiu, já viu esse? Isso aqui é um kitzinho. A gente fala que é de disponibilização da metodologia do Fazendo Minha História. Aqui dentro vão 2 guias, desse daqui, mas pequenininhos. Vocês já vão receber um desse. Vão 2 desses daqui. Vai um pendrive. Não vou fazer propaganda porque eu não vou vender, não. Eu posso dar para quem quiser, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Vai um pendrive com todo o material, com o vídeo, né, com tudo que a gente disponibiliza para fazer esse trabalho acontecer. E umas fichinhas de informação também, que eu vou passar depois para vocês verem. Né? Isso aqui é sugestão de página de álbum para as crianças fazerem junto com os adultos. Tem toda a metodologia de formação do voluntário que vai atuar. A gente vai pensar tudo muito cuidadosamente, como que a gente pode deixar vocês bem à vontade para desenvolver esse trabalho que a gente pensou. Fazendo Minha História. Ele tem como objetivo geral, que eu estava aqui no começo, propiciar meios de expressão para que cada criança e adolescente que está hoje sob medida de proteção entre em contato e registre sua história de vida, utilizando a mediação de leitura e literatura infantil como mediadora desse processo. Tá? Eu vou falar, assim, eu vou começar a falar, ficar tudo muito, depois eu vou explicando a metodologia, vai clareando. Eu tenho 3 objetivos específicos dentro desse programa. Que as crianças leiam mais e com prazer. Então, quando você vê no vídeo, ele fala a biblioteca que a gente implementa em cada serviço que vai desenvolver esse trabalho. Por que a gente trabalha com literatura infantil e juvenil? Porque, eu quero que essas crianças sejam leitoras hoje e quando forem adultos. Eu acredito num Brasil leitor mesmo. Tá? Então, acho que essa é uma forma de ajudar as crianças a ler mais, ter livro nos abrigos. Tem livro nos abrigos que trabalham? Tem livro bom nos abrigos que trabalham? Eles são acessíveis às crianças? Eles estão no quarto das crianças? Eles estão na sala? Eles estão na salinha do técnico, trancado, a 7 chaves, para a criança vai pôr a mão e falar, não, pega e vai rasgar. Né? A gente quer deixar livro disponível para as crianças, tem que estar na sala, tem que usar. A criança tem que poder pegar. Um adulto que vai ajudando, obviamente, ensinando. Tem uma hora que rasga uma página, a gente vai lá, cola de novo, explica para a criança. Mas a gente precisa ir usando com ela esse instrumento. Quando a gente não dá na mão dela, ela não sabe usar nunca. Ou mesmo aqueles meninos que já olham e falam, detesto ler. Tem vários que quando entram no projeto falam, eu não gosto de ler, não gosto de ler. E com o tempo, apresentando, descobrindo o que ele gosta, trazendo um livro que faz sentido para ele, eles começam a se encantar pelo universo da literatura infantil. Então a gente acha bem importante. Eu não tenho como objetivo que a criança melhore na escola, mas isso acontece naturalmente. Todas as crianças que participam do projeto começam a gostar mais de ler e aí começam a escrever melhor, que começar a gostar de ler e ler mais, uma das consequências é escrever melhor, e aí melhoram na escola. Agora, esse não é um objetivo meu. Eu quero que elas tenham prazer em ler. Então, aqui a leitura não é obrigatória, é sempre com um momento com todas as crianças ou individualmente, no chão, em puff, com livros bonitos. Então, a gente tem toda uma metodologia, que eu não vou focar essa hoje. Mas eu queria falar porque eu acho um braço importante do meu trabalho, tá? E por que ler histórias? Então, além de despertar o prazer pela leitura, ler histórias para as crianças faz com que elas entrem em contato com as próprias histórias, não é, gente? Toda vez que a gente lê um livro, a gente naturalmente começa a pensar naquilo que a gente viveu, a gente faz comparações, a gente se imagina vivendo aquilo. Muitas vezes ajuda a resolver, que a gente fala, conflito interno, sabe? Quando a criança está naquele momento, ela está com alguma coisa que ela não sabe nem bem como lidar, que ela não entende direito o que aconteceu. Os livros, eles trazem respostas para as perguntas que as crianças têm, que muitas vezes elas não fazem para a gente. Mas no livro tem alguma resolução
que ajuda a criança a ficar em paz com aquilo. Os contos de fada são super importantes para a criança entendendo que tem vilão, que tem ali algum obstáculo na vida que o mocinho da história consegue ultrapassar. Parece bobo isso e pequeno, isso é super importante para as crianças pequenas e para as maiores também. Então, usar a literatura é um jeito de ajudar a criança a entrar em contato com a própria história. Além disso, ela é um jeito, muitas vezes, de criar vínculo entre as pessoas. Compartilhar um livro, né, faz com que a gente comece muitas vezes a conversar. Nossa, sabe o que isso aqui me lembra? Só que no mesmo dia que eu caçava borboleta lá no sítio do meu avô, nas festas de final de ano, você vê que já está ali contando uma super história da sua vida para alguém com quem você compartilha um texto, né, uma parábola. Não é verdade? Então isso faz com que as crianças comecem a se vincular aos adultos que vão ler para elas. Então um dos meus objetivos é que as crianças leiam mais e com prazer, por esses dois viés. Que cada criança e adolescente reconheça o valor e registre sua história de vida. Então o projeto, ele não é construção de álbum de criança. Ele é ajudar a criança a entender a sua história, né, a valorizar quem ela é e ter um registro da sua história. Né? O registro, ele é consequência, ele é muito importante, porque ele vai garantir que um tempo que ela permaneceu nesse espaço não vai se perder, né, no tempo, na memória das pessoas. Alguém já viu aqui adultos que voltam no serviço que vocês trabalham, falando, vocês têm foto? Nossa, eu lembro de uma tia que trabalhava aqui, a Dona Maria, eu morei aqui há um tempo, não sei se tem serviços tão antigos aqui, mas isso em São Paulo acontece muito, nos serviços que têm muitos anos. Vocês já viram isso acontecer? Sim. As pessoas tentando reconstruir os fios da sua história. E muitas vezes a gente tem nada para oferecer. A gente não tem arquivo, a gente não tem foto, ou tem? Vocês têm? Ó, que bom. Tem também? Então, isso é super importante. Isso. São Paulo, a gente tem as organizações que têm muitos anos, tem pouquíssimas. Então os meninos voltam lá e eles não têm acesso a isso. E os profissionais já mudaram quase todos. E eles não conseguem resgatar parte importante da história vivida nesse espaço. Né? Então como é que o menino que sai com algo, ele sai com aquilo ali debaixo do braço, muitas vezes os maiores, os adolescentes saem com algo aqui, não é nem na mochila, sabe? É segurando aqui mesmo, essa aqui é uma parte de mim, parte da minha história. Então nesse álbum com fotos do período que ele ficou acolhido, dele, das outras crianças, dos adultos que cuidam, dos familiares, vão depoimentos das pessoas que passaram na vida dele, vão desenhos que ele fez, vão histórias de passeios, fala da escola, onde ele estudou, né, fala da saudade, fala muito da família. Toda vez que eu revejo, eu já vi mais de 800 vezes esse vídeo, vocês podem imaginar, 7 anos trabalhando no Instituto. Mas toda vez alguma coisa me chama a atenção. Hoje eu fiquei pensando, nossa, as pessoas devem achar que a gente combinou com as crianças de falar qual era a página preferida. Vocês lembram o que elas falam? A gente não combinou com elas. Elas falam da parte da família. E são muitas crianças que não vão voltar a ver a família. Mas que tem que ter garantido, né, o direito da sua família estar lá registrada. Não é porque uma criança vai ser adotada ou vai ter outro encaminhamento, enfim, vai ficar no serviço até os 18 anos, eu espero que cada vez menos isso aconteça, né, mas que a história dela não seja o retorno familiar, essa é a história dela. E isso precisa estar lá, se ela quer. A escolha da família dela estar ou não registrada lá é da criança, não é do adulto. Fala, não, a sua família já foi, está destituída, você não pode falar sobre ela. A gente é absolutamente contra isso. Aliás, quanto mais a gente pode ajudar a criança a elaborar que família foi essa, o que aconteceu com essa família que ela não pôde cuidar, o que aconteceu com essa mãe que não conseguiu cuidar dessa criança, maiores as chances de adoção bem-sucedida, por exemplo. Adoções que são mal sucedidas muitas vezes estão ligadas à dificuldade da equipe do abrigo em ajudar essa criança a elaborar a destituição da sua família. Vocês percebem isso? Acho que isso é algo bem importante para a gente ficar na cabeça também. Né? Então, esse trabalho pode ser uma ponte importante nesse sentido. Desde ajudar as crianças a se entregarem mais para uma adoção, porque muitas demoram muito para se entregar. O tempo da criança é o tempo da criança, não é o nosso tempo.
Né? Óbvio que a gente tem que ir tentando que esse tempo possa ser o mais breve possível, se a gente quer que o encaminhamento seja o mais breve possível, mas com cuidado com a história dessa criança. Né? Com o entendimento dela sobre o que aconteceu. Certo? E a gente é mais drástico ainda. Até bebês que vão para adoção, se as mães visitaram, se tem foto junto, a mãe que deu de mamar por um tempo, mas depois abriu mão, ou depois foi destituída porque o juiz entendeu que não conseguiria se reorganizar, essa mãe, se passou um período lá, tem que ter carta dela para essa criança. Pode ser num envelope, no fundo, né? A família que adotará essa criança vai escolher quando mostra, é uma escolha da família que adota. Mas se tenho um serviço de acolhimento, isso seria uma metodologia, que é garantir para essa criança que ela tem o direito de conhecer a história dela, que ela tem o direito de saber que a mãe dela foi por 6 meses dar de mamar para ela na vida, por exemplo. É muito diferente da fantasia que minha mãe me abandonou, que eu não sei quem era, que nunca cuidou de mim. A gente tem uma visão no Instituto que a gente acha que é uma plano poliana, a gente brinca, né, muito feliz, mas que mesmo a mãe que abandona, muitas vezes pode ser um gesto de carinho, que essa mãe não vai conseguir cuidar dessa criança, ela precisa deixar para alguém cuidar. Ah, ela é a mulher que joga na caçamba de lixo. É um ato de desespero, essa mulher está doente. Agora, a mãe que deixou numa cestinha, com uma fraldinha super bem, na porta, é muito diferente de eu fui abandonada para eu fui cuidada e entregada para alguém que pudesse cuidar melhor de mim. A forma como a criança vai contar a sua história é absolutamente fundamental para o desenvolvimento dela. Que história cada um de vocês conta da sua história? De quem foi a mãe, o pai, o avô, a avó, a madrinha, o pai adotivo. A gente precisa ter uma história positiva contada sobre a gente. Eu preciso ajudar essa criança a contar uma história sobre ela mesma. Com todos os percalços. Eu não estou... Obrigada. Não é fingir que não teve dificuldade. Tem, todo mundo tem. Mas é poder contar a verdade para ela. Quando as crianças estão brincando, eu não estou tricotando. Estou prestando atenção, porque eu estou vendo como é que essa criança está se relacionando com as outras crianças, com o mundo da fantasia. Isso é ser um bom educador, né? Quer dizer que o educador adora deixar as crianças lá e ir para responder o WhatsApp. Né? A gente gosta de fazer isso, mas se eu estou na hora de trabalho, não é hora de fazer isso. Então, se eu estou olhando para a criança brincando de boneca, que tipo de pai ela faz, que tipo de mãe ela faz, isso não é pergunta. Ela vai fazendo hipóteses sobre que o pai dela onde está. Aí você vê o pai que bate, espanca, já viu muito isso. Aí a gente chama e conversa, puxa, esse papai aí tá muito bravo, né? Por que será que ele tá aí? Entra na fantasia da criança. E na fantasia a gente vai respondendo muitas coisas. Tem uma outra forma que a gente trabalha, que é... Alguém já leu o livro do Gilberto Safra, que chama Curando Histórias? Sim? Você conhece? É incrível esse trabalho. Eu não digo se é curando com histórias. Eu acho que é curando com histórias. Depois eu dou um Google aqui no intervalo e eu confirmo para vocês. Mas ele tem todo um trabalho e a Renate Sanches Neto também, que é a nossa canalista de Campinas, não sei se vocês conhecem o Dr. Campi, que foi fazer um trabalho bastante parecido com o dele, que é como é que a gente ajuda as crianças a enfrentarem as dúvidas e angústias da história dela, construindo histórias fictícias com personagens que contem exatamente a história dela, só que não com o nome dela, da família dela. A gente vai contando a história dela, escreve um texto mesmo. Existia uma vez uma ursinha que morava com a mamãe urso, com os irmãos ursinhos na floresta, aconteceu isso, veio uma tempestade, eles foram carregados para uma caverna. E conta a história dessa criança, do acolhimento, da saída da casa da família para o acolhimento, e dá um contorno para que história é essa. E esse é um jeito que as pessoas começam a ouvir, conta todo dia para elas começam a entender, a perguntar, eu preciso ajudar a criança. Então, isso é bem importante. Essa é uma forma que a gente entendeu que ajuda bastante. Agora, quando a criança é muito bebê, por exemplo, é uma criança que é muito pequena. Foi muito pequena e ela não lembra. Eu acho importante o adulto escrever isso e deixar no álbum dela. Assim, estou pensando numa criança que é adotada pequena, por exemplo. No abrigo pequeno. A gente precisa. É que eu não preciso dizer, sua mãe
usou da criança. Eu preciso falar de criança. Para mim, assim, é claro. Casa de avô, preciso falar, mas não lembro. A idade não lembro, tá? É muito difícil ela não evocar isso. Muito difícil. Sabe por quê? Porque assim, aí a criança, muitas das crianças que foram lançadas também estão fazendo hipóteses. Elas vão ter alguma questão que seja ou uma trava muito grande, não precisa ser quer falar, as meninas que já saem todas de shortinho, querem. Não, mas a criança que não deixa tocar o corpo direito, ou é a criança que está o tempo inteiro se machucando nas coisas. Isso tem, assim, as crianças vão ter expressões. Isso de algum jeito vai aparecer. A gente precisa ter um olhar muito cuidadoso. Entendeu? Tá? Então, por isso que eu gosto de falar, é importante. Como é que a gente fala? Então, a gente precisa. Mas quando não se lembra, é isso que eu falo, no corpo ela vai evocar isso de algum jeito, tenho certeza disso. E aí a gente precisa chamar a menina e poder falar, por exemplo, eu tô vendo que você não gosta muito que pegue no seu corpo, eu sei que já tocaram no seu corpo de um jeito que você não podiam ter tocado, que você não gostou, que nenhuma criança gosta, ninguém pode tocar no seu corpo sem você deixar. É que isso é uma conversa. Para qualquer criança você tem que fazer um tempo de conversa. Eu não consigo detalhar se é um mês, uma semana, um ano, porque aí depende da evolução dessa criança entendendo o que aconteceu com ela. Mas eu preciso voltar isso para ela. Então, mesmo que ela não entenda, ou então a menina que fica o tempo inteiro, que então, vê as mulheres já vai pegar no peito, ou vê os homens já quer sentar no colo. Aí depende um pouco do jeito que essa criança vai poder chamar e falar, olha, eu sei que é muito gostoso sentar no colo, né? Quando você faz isso, você está buscando um carinho, o carinho é gostoso, é assim. Agora tem um jeito de tocar no seu corpo que não pode tocar, né? Você já foi tocada de um jeito que não poderia ter sido, invadiram o seu corpo. A gente precisa falar isso exatamente. Eu não falo abuso, eu não falo estupro, eu preciso falar essas palavras, mas de um contato. Sim. Seu pai tocou no seu corpo de um jeito que não se toca no corpo de nenhuma criança e de ninguém, né? A gente só toca o corpo do outro quando eles deixam, é um jeito ruim pra você. E é seu pai, eu sei que você gosta muito dele, porque é que aí a gente entra num caso que é mais, quando é da família, então quando é a pai, a criança gosta também. Isso que é muito difícil, é difícil falar isso, porque as pessoas têm um entendimento. A criança é muito confuso, porque ela tem muito carinho, e que toca de um jeito que não pode. Precisa conversar, mas é que esses casos são tão específicos, precisa de um acompanhamento de um psicólogo que entenda muito disso. Mas eu quero dizer assim, tem que conversar. Isso pra mim tá claro. Assim, tem como não falar. Vamos voltar pro livro um pouquinho? Então é isso. No Fazendo História, eu já te respondo um pouco mais disso, a gente volta para esses casos mais difíceis, senão fica parecendo que o trabalho é só para psicólogo fazer e não é verdade. Tá, a gente aposta que adultos conversem afetivamente com as crianças e adolescentes sobre as suas histórias. Esse é o meu terceiro objetivo específico. Então, a criança, ela trabalha, ela lê sozinha, ela constrói um álbum, ela entende quem ela é sozinha? Não, ela precisa de adultos que façam isso. Dentro do nosso projeto, a gente pensa em duas possibilidades. Os próprios profissionais dos abrigos podem fazer esse trabalho com as crianças ao longo do tempo de acolhimento delas, ou a gente aposta em voluntários da comunidade que queiram se disponibilizar a fazer um trabalho direto com as crianças e adolescentes. No meu mundo ideal, hoje em dia eu nem acho que eu acho tão legal fazer a comunidade, mas os próprios profissionais poderiam fazer esse trabalho, porque eles estão com a criança no dia a dia, porque eles são quem melhor conhece as crianças, não é? Quem está com elas 24 horas por dia. Só que a realidade, você está com 10, 15 ou 20 ao mesmo tempo, é muito difícil você estar individualmente com uma criança 1 hora que seja por semana, não é? Isso é muito difícil. Por isso que a gente foi pensando que a força da comunidade, né, ela pode ser interessante nesse sentido. Então, como é que a gente faz? A gente implementa uma biblioteca no abrigo, a gente forma os educadores, os próprios profissionais dos abrigos, e a gente forma voluntários que vão se encontrar com as crianças 1 vez por semana, durante 1 hora, por pelo menos 1 ano, para ler histórias para elas, conversar sobre as histórias delas e ir construindo esse álbum da história de vida da criança. Quanto menor ela é,
mas o adulto que faz o trabalho com ela é o responsável pelo registro em si, concorda? O bebê não consegue fazer o registro, é o adulto que faz. As crianças que não estão alfabetizadas, elas muitas vezes não conseguem escrever os textos ainda, mas elas participam fazendo os desenhos, colagem, pintura, tirando as fotos e contando o que elas querem que a gente escreva no álbum que é delas. Tá? Quanto maior eles são, os adolescentes, né, quando eles vão crescendo, eles mesmos gostam de ser autores dos seus álbuns, mas mesmo assim, não é para virar um diário, né? É para ser algo que tem uma interlocução com esse adulto, é alguém que me ajuda a olhar para essa história, porque tem muitos adolescentes que gostam que o voluntário escreva também, e as voluntárias falam, mas ela já é adolescente, ela tem que escrever. Eu falo, não, se ela quer que você escreva, esse é um jeito dela, né, mostrar que ela gosta de vocês compartilharem essa história. Escreva por ela também, né? Acho que é um gesto de amor, de carinho, de afeto, não tem problema. Mas muitos dos adolescentes já gostam de escrever no próprio álbum. Pergunta. Só para ver se eu entendi. Você falou que, no caso assim de Vai lá, abuso, posso voltar. Só para ver se eu consegui entender. No caso do abuso que você estava dando esse exemplo agora. Voltamos nesse assunto. Não, mas é rápido, dá para engolir também. Tô brincando, é que esse assunto É porque, na verdade, essa parte tem que ser dita pode ser relatada também. Bom, né? então assim, parte por de exemplo, história. se eu estou fazendo trabalho com uma criança que foi abusada, eu não vou falar disso no começo. Aliás, o voluntário, vou dar um passo atrás, já chego na sua pergunta. O voluntário, ele não vem para trabalhar no projeto conhecendo a história da criança, por exemplo. Eu não conto a priori a história da criança, porque eu quero que ele conheça essa criança por ela mesma, por aquilo que ela apresenta. Né? Seja um bebê, uma criança, um adolescente. Eu acho importante poder, até, porque pra gente é muito curioso, assim, a peste do abrigo, o Joãozinho que é a pestinha do abrigo, não vai parar quieto, ó, não vai ficar, a coordenadora do abrigo me conta, não vai ficar quieto na sala. Aí se eu chego e já conto isso pra voluntária, ela já chega esperando o furacão, já se organiza, e muitas vezes entre o Joãozinho, senta, passa o tempo inteiro, lê história, então é muito legal, porque eles vão se apresentar de outro jeito, muitas vezes. E a gente tem a possibilidade, depois de contar para essa coordenadora e falar assim, olha, deixa eu te contar, o Joãozinho também é um menino que consegue ficar na sala, que quando tem uma atividade assim, assada, ele se... Né? Então tem uma troca que é muito interessante do voluntário, poder mostrar o lado que ele vai conhecer da criança. Então, como é que a gente faz a formação? A formação inicial, para ser voluntário do projeto, precisa passar por 9 horas de formação. São 3 encontros de 3 horas que aborda desde a realidade do acolhimento até qual é a metodologia, qual é o princípio do projeto, quais são os objetivos, a gente passa o vídeo, fala qual é o contrato com esse voluntário, ele assina um contrato conosco e depois passa pela metodologia, como é que a gente faz a mediação de leitura com as crianças e como é que a gente constrói o registro, o álbum de cada criança. Né? Uma vez que a gente entendeu que o voluntário tem perfil para ser um colaborador do projeto, porque nem todo mundo que vem fazer a minha formação vira de fato um voluntário, isso é bem importante. Tem pessoas que eu falo, olha, vocês têm muita boa vontade, eu uso um jeito muito melhor, mas esse não é o projeto para você, tá? Não dá para você atuar nesse. Uma pessoa que chora muito, não é se emocionar, eu vi esse vídeo por 3 anos e chorava copiosamente, trabalho com isso. Mas assim, é uma coisa que você percebe que a pessoa precisa mais de ajuda do que consegue ajudar. Juro, eu já indiquei terapia, mas não tinha informação. Eu acho que a pessoa está precisando muito de ajuda. Só que a gente não tem coragem de fazer isso, a gente não tem coragem. Pessoa que está procurando emprego, você percebe que no fundo quer ocupar o tempo. E assim, uma vez que entrou no projeto, eu basicamente mato alguém que sai no meio dele. Eu sou super rígida, eu sou mesmo, eu sou brava, eu brinco, porque não dá pra gente fazer com que essa criança sofra de novo uma nova separação e ruptura. Não é? As crianças já vêm com essa história na vida delas. A gente já colocar para participar de um projeto onde a gente oferece a mesma coisa, vínculo e rompimento. Então eu na formação a gente assim, ó, eu faço tudo para a pessoa não começar, se ela começou com café mesmo. Eu costumo começar os meus grupos de formação, São Paulo a gente já tem, São Paulo é muito grande, eu já tenho muita gente como voluntária, mas não sei se aqui tem uma realidade, tem uma cultura do voluntariado já bem interessante. Eu faço 7 encontros ao longo do ano de formação. Normalmente eu tenho entre 50 e 60 pessoas em todos eles. E começam entre 20 e 25 em cada um deles. E essa é a minha média, acho ótimo.
Né? Assim, metade pelo caminho ou já nem termina, e aí não, mas meu amigo vai e me compra. Tem chance, tem que ir em todos, chegar na hora, sair na hora, se não chega na hora, não sai na hora, não é que nem vocês que a gente deixou chegar meia hora atrasada, tudo bem, a gente espera. Lá é só assim, ó, não chegou, tem que vir de novo fazer desse começo. Às vezes a minha equipe não deixa nem entrar, eu ainda sou mais coração, uma hora eu deixo entrar, a minha equipe não deixa entrar se chegou 20 minutos atrasado, mesmo. É sério o negócio, não é brincadeira. Trabalha com vida das crianças. Posso ir embora meia hora mais cedo? Pode, depois você volta e refaz esse encontro, não tem problema. Não dá, gente, a gente está trabalhando sério mesmo. Eu gosto de brincar também, que acho que é engraçado, mas tem uma seriedade muito importante dentro dessa realidade. Então, pessoas que estão procurando emprego, que eu sei que a chance de começar a parar, assim, arranje um emprego, organiza a sua vida, se você ainda couber, você volta, que a gente pode pensar. Então tem algumas coisas nas conversas ao longo desses 3 encontros que a gente já sabe. Você faz alguma entrevista antes? Não, eu não faço entrevista, eu não dou conta, senão eu passo o tempo inteiro entrevistando gente, eu tenho muito trabalho para fazer com as crianças e com os educadores nos abrigos, porque paralelo a essa formação de voluntário, encaminhamento voluntário, a minha equipe faz formações sistemáticas nos abrigos sobre esse trabalho. A gente trabalha com voluntário há mais de 14 anos. Oh, que legal. Eu passei mais de 4 mil pessoas numa proposta de voluntário. E a gente montou um esquema de avaliação da atuação do voluntário. Sim. Pontualidade, comprometimento, cumprimento das metas. Perfeito, isso é bem o que a gente tem também. A gente acredita muito também nos encontros humanos, né? Assim, a gente acredita que essas pessoas podem ajudar, normalmente as pessoas se transformam mais do que as próprias crianças, mas é uma troca, né? E a gente acredita que elas podem construir um processo, mas precisa ter minimamente pontualidade, seriedade, ser alguém organizado, que não está precisando mais de ajuda do que ajudar, entendeu? Algumas coisas que a gente na nossa... Nossa, sim. Agora a gente tem tido muitos problemas com as entidades parceiras. Chega qualquer festa, elas desmarcam as nossas propostas, que é anual, para poder pegar pessoas que vai uma vez, vai uma vez fazer o Então aí a gente precisa ajudá-los a fazer uma leitura crítica sobre isso. Porque muitas vezes eles dependem financeiramente. Que é uma festinha, a gente junta aqui o ano inteiro, com a agenda programada, em cima da hora, às vezes nem avisa. Você está trazendo uma questão que eu vejo muitos abrigos mesmo, que a gente precisa dizer que vão se abrindo, de novo, precisa ajudar essa equipe do abrigo a fazer essa leitura assim. As crianças não precisam de festinha. As crianças precisam de pessoas que se relacionem com elas, gente. Festinha a gente tem algumas ao longo do ano. Ninguém tem 8 festas de Natal, 15 dias da criança. É verdade. A gente fica com tanta dó. A gente olha para as crianças, ai, coitada, a criança carente, eu odeio. Desculpa, eu acho muito ruim as pessoas falam que a criança é carente. Eu sou super carente. Carente é quem gosta de carinho. As crianças são carentes. Elas gostam de carinho como todo mundo. Eu preciso olhar para ela como um sujeito de direitos, como um sujeito que tem a oferecer e não a receber. Eu quero saber o que essas crianças estão oferecendo, aonde elas estão fazendo trabalho voluntário. Vamos inverter a lógica? A gente está falando de troca, não estou falando de criança que recebe. Os abrigos se colocam nessa posição. Assim, isso que está enfrentando, eu vejo muito. Ajuda a fazer uma leitura crítica desse lugar. É que é difícil a gente mudar a cabeça das pessoas, mas eu entendo bem isso que você está falando. Deixa eu passar, senão eu vou me matar. Aí a gente faz as formações iniciais e acompanhamento sistemático. Tem reunião de supervisão todo mês com um grupo de voluntários, tá? Isso é super importante. Tem uma estrutura material básica, isso aqui depois eu passo para vocês esse PowerPoint. Então são os livros, os álbuns, material gráfico, tudo que precisa para fazer esse trabalho acontecer. Tem toda uma parte de gestão que eu não vou ler, que não faz sentido, mas como é que organiza o trabalho no dia a dia? Tá? A equipe do abrigo ou do serviço que quer desenvolver precisa fazer algumas coisas para esse trabalho dar certo. Depois eu passo isso para vocês. O álbum não tem ordem cronológica. Ele não começa falando de passado, para ir falar de presente, para depois falar de futuro. Isso não faz sentido. A gente começa falando de agora, tá? O álbum, gente, é esse daqui, ó. Vocês entendem? Trouxe um para vocês verem, depois pode sortear para alguém, quem quiser. É bem simples, na verdade. É legal, mas nem tanto. Ele é em branco. Exato. A ideia é isso, que cada criança, com o seu colaborador, com o seu voluntário, vai preenchê-lo à sua maneira. O que tem é um espaço para pôr uma foto, que é quem é o autor dessa história, de quem é essa história. Tem aqui a foto da criança. A primeira página azul, que é a única
que a gente orienta como tem que ser? Normalmente, apresentação, sabe? Nome, idade ou data de nascimento. E aí, o que mais a criança quiser. Signo, cor preferida, nome da família, pai e mãe. Você lembra, a menininha no vídeo, ela vai mostrando, né? Que ela fala, ele já é marido dela, e eu e ele, que ela tá falando do pai e da mãe, dela e do irmão, né? Tá lá, nessa apresentação inicial dela. Cada criança vai se apresentar de uma forma. A partir daí, construção dessa dupla, desse adulto de referência com essa criança. Os temas, escola, minha escola. Uma foto da escola, texto contando, eu estou em tal série, gosto de matemática, não gosto de não sei o quê, recreio, horário que eu mais gosto, os meus amigos da escola são... Não tem, sabe o que é o mais difícil desse trabalho? Não tem receita de bolo. Então o que eu vou dizer para vocês? Não tem coisas a preencher. É a construção desse encontro desse adulto com essa criança. Duas perguntas. Cada encontro é uma página e quem é que define a temática que vai ser trabalhada naquele dia também? Perfeito. Não tem receitas de bolo. Não é cada encontro é uma página. Tem encontros que às vezes você faz mais de uma página, porque falou da escola, mas quis falar do esporte favorito também, por exemplo. E tem temáticas que duram encontros. Muitas vezes a página da família leva um mês construindo, reconstruindo, pensando na árvore genealógica. Tem uma vez uma colaboradora que pra gente, ela levou o tempo inteiro, eles foram fazendo várias outras páginas, mas a página da árvore durou 6 meses, porque era desde as folhinhas que eles foram pegando e secando, até ir conversar com a equipe, porque ela não lembrava o nome do avô, da avó, aí ela chamava de tia, uma madrinha, aí a gente foi entender que era muito confuso para ela, quem era quem na família dela. Então assim, vocês entendem que são temas e assuntos que vão passando ao longo desse encontro, desse ano, desse adulto com essa criança, e que as páginas vão sendo consideradas para ir e voltar, terminar uma página que não conseguiu, mas continuou outra, mas enfim, então não é um encontro uma página. A sua segunda pergunta era? Não, é a temática. Quem define a temática? Acho que quanto mais velhos eles são, mais interessante é que eles definam as temáticas, né, do que eles querem falar. Mas quanto menor eles são, é o adulto que vai dizendo, né? Pela conversa, as crianças pequenas, elas vão falando delas pela brincadeira. Eu entrei para trabalhar no instituto, eu nunca tinha sido voluntária. Fui ser voluntária depois, já era técnica do programa. Eu falei, gente, eu preciso ser voluntária para experimentar isso. Eu falei com um de 3 anos, né? E era eu que ia definindo um pouco, né, os temas. O que acontecia é que todo encontro, o álbum estava lá como se fosse um livro, né? E a gente lia o álbum dele todos os encontros. Ele me ajudava, mãozinha dele, tinta, tinha muito desenho, tinha muita intervenção dele, agora todos os textos eram meus. Até quando ele viu que eu ia escrevendo, aí ele começou, vou escrever também, Del. Aí ele ia fazendo, aí eu colava o que ele tinha feito. O que você escreveu aqui, Rob? Tinha que fazer uma legendinha do que ele tinha dito, do que ele tinha escrito. Mas assim, as temáticas eram eu que escolhendo ao longo das minhas conversas com ele, do que ele trazia da escola, do passeio, do dia que a mãe veio, a gente tirou uma foto, depois do álbum, das saudades que ele sentia do menininho que era o melhor amigo que foi adotado. As coisas a partir dos encontros com ele, cada encontro é uma novidade. Né? Eu ia trazendo temas. Ele levantou Você falou da importância de fortalecer os laços, né? Antes de começar, de repente, a escrever, né? Uma história. Sim. Já aconteceu assim, de repente, no meio do caminho, tipo assim, os colaboradores, né, os voluntários, com 1 ano, né, no caso, né? De repente chegar no meio, um deles ter que sair, ter que recomeçar esse trabalho de novo. A criança saiu ou voluntário? Já aconteceu isso que eu falo, quase trucido mas aconteceu uma inundação de cidade, coisas de fato que acontecem na vida que a gente não consegue prever. E aí o que a gente faz tem um combinado desde o começo, que o voluntário precisa garantir pelo menos 3 encontros de despedida. Ninguém muda de cidade da noite para o dia, raramente, né? Mas precisa garantir alguns encontros de despedida. A criança precisa entender, a criança faz parte do desenvolvimento dela, achar que tudo é culpa dela. A criança acha que ela está pânica porque é culpa dela. Outro dia tinha um menino falava pra mim, sabe que eu tô aqui, tia? Porque eu jogava muita bola no vizinho. Mas não, a maior história escabrosa que tinha acontecido, né? E ele de fato achava que era porque ele jogava muita bola no vizinho. Então, eles tentem fazer esse movimento. Então, quando o voluntário para, a criança acha que ele fez alguma coisa, ele que não foi bom, então assim, como é que o voluntário volta, diz que aconteceu alguma coisa na vida dele, que ela vai ter que mudar, que não sei o quê, e pode ir ajudando essa criança a ficar com raiva, né? Precisa ir vivendo um tempo com ela, essa elaboração da perda de uma outra pessoa, que se
dispôs a fazer um vínculo com ela e foi embora antes do combinado, porque eles vão embora. A gente também acha importante o projeto garantir a despedida. Vocês entendem isso? Porque também não é para ficar vivendo toda despedida como se fosse uma ruptura. Despedidas a gente tem muitas na nossa vida. É professor, é namorado, é um tio que muda, é o melhor amigo que vai pra não sei aonde, não é? A gente vive muito, porque não dá pra ser uma ruptura, que é da noite pro dia sem entender o que aconteceu. Então é legal também, a criança e o voluntário já sabem desde o começo que eles vão passar um tempo juntos e se despedir. A gente tem pensado cada vez mais, porque a gente tem uma força tão importante de voluntários, que talvez a gente pudesse começar, a gente tem vontade de criar um programa de apadrinhamento afetivo também, que esses voluntários, na hora de se vincular super com a criança, tem clareza da história dessa criança, qual é o caminho que está se pensando para ela, por que ele não pode virar o padrinho afetivo dessa criança pelo tempo que ela tiver acolhida? Isso é uma coisa que para nós vem incomodando há um tempo, para a Cláudia muito mais, ela vem puxando a orelha da equipe desse programa, a gente tem que virar isso. Porque, de fato, hoje os voluntários se despedem e começam a trabalhar com outras crianças, entendeu? Às vezes no mesmo abrigo ou em outro, passou um ano de projeto, e a gente começou a se incomodar e falar, já criou um vínculo tão importante, virou uma referência, por que isso já não virar um trabalho que tenha continuidade? Se a gente consegue voluntários que são comprometidos, que entendem o lugar deles, passam por essa formação inicial nossa e anual, que tem formação, tem supervisão todo mês, né? Então já tem algo que é muito precioso na mão. Enfim, respondi a sua pergunta, Na verdade, eu queria saber quando acontece isso, como é que mas o que acontece? É isso, a gente precisa garantir o entendimento e essa despedida. Alguém mais chama na palavra? Sim, se tem algum perfil para ser um voluntário, se alguém em formação acadêmica, ou temática social. Maior de 18 anos, aposto na formação pessoal de cada um. Oi? Sim, que saiba ler e escrever. Boa. Que saiba ler e escrever é importante. Sim. Que tenha isso, aí a gente vai. Só que isso que elas falam é super importante, porque alguém que já não sabe ler e escrever, ou que não tem prazer pela leitura, muitas vezes nem termina o projeto, nem termina a formação inicial. A pessoa mesmo já fala, acho que não é um projeto pra mim, adorei, viu, super bonito, mas nem volta no segundo encontro. A gente acredita muito que essa formação inicial, ela é uma seleção, de certa forma. Já vai até o final, normalmente gente que tem mais chances de poder desenvolver o trabalho. E mesmo assim a gente ainda barra algumas pessoas. São 3 encontros que você falou. Isso. E de quantas horas, desculpa? 3 cada um. 3 encontros de 3 horas cada um. E tem muito espaçamento de um encontro para o outro? 3 semanas seguidas. Uma vez por semana, dias da... São Paulo eu faço assim, daí cada organização precisa ver como faz. 7 às 10 da noite, porque todos os meus voluntários trabalham, a grande maioria. Dias da semana à noite variados, para não sei se alguém é estudante ou trabalha à noite, para não faltar sempre no mesmo dia. Faço uma segunda, depois uma semana numa terça, depois uma quarta. Isso é estratégia, isso eu posso ir conversando depois. Se alguém quiser desenvolver o trabalho, fazer uma reunião por Skype comigo, quiser perguntando esses detalhes, eu vou para mostrar só algumas páginas. Vocês estão enxergando? Tá? Todas as páginas têm título, por exemplo, essa, meu dia a dia, e data, dezembro de 2004. É importante saber quando que a página foi feita, porque a própria criança ela vai mudando muitas vezes a visão dela. Tá legal, não, eu não penso mais isso, vamos arrancar, não, isso aqui você fez esse dia, vamos fazer uma outra página agora, a gente põe a data de hoje, o que você está pensando hoje. E o que organiza, né, como não tem ordem cronológica, o que organiza tem um título em cada uma das páginas. Tudo tem que ser contextualizado. Então, uma foto, não existe uma página só com uma foto. Qual é o contexto dessa foto? O que aconteceu? O que está dito ali? O que foi pensado? Eu não consegui ler, eu não vou conseguir. Porque, por exemplo, aqui, ó, sobre esse desenho. Então, olha esse desenho, menino de 3 anos. Sobre o desenho, o Patrick diz: a mamãe está brigando na casinha e ela foi embora. O Patrick foi embora também. Ele foi para a creche. É outro desenho, no sentido de que ainda tem uma história. As crianças fazem desenhos e elas contam uma história, está contando dele. A gente não sabe se era, eu não lembro que caso era esse, mas era o caso do acolhimento desse menino, a mãe brigando, ele foi para a creche, ele também foi embora. A gente pode fazer muitas hipóteses, tá vendo como as crianças falam? Elas, 3 anos, falam disso. Bonito, gente, tem que ser bonito. Não dá pra ser de qualquer jeito. Então, eu quase digo também
também, gente, tem que ter letra bonita para participar do projeto. Letra garrante, porque quem escreve, muitas vezes eu falo, tem a honestidade com a minha letra horrorosa, vai trabalhar com algum mais velho que já pode escrever no alto. Porque senão não dá. E aí, quanto mais assim, então se tem uma letra, como a gente escreve muita canetinha, fazer letra cursiva não, tem que fazer letra bastão. Muitas vezes é muito melhor do que a cursiva de cada um. Coisa não parece besteira, mas não é. A criança tem que ter orgulho, valorizar, isso aqui bonito, olha como minha história é bonita, olha quem sou eu, né? Olha aqui que legal. Variedade de recursos, né? Ter a cara da criança, também não adianta ser aqueles álbuns de scrapbook super bonitos que não tem nada a ver com a criança. Às vezes a criança é caótica e o álbum é um pouco mais caótico, porque não quer dizer que seja bonito. Aí tem aquela menininha toda bonitinha, que é tudo rosinha. Tudo bem, mas tem que sentir um pouco o jeito que é. Uma vez é isso, uma menina super legal, mas trabalhava com um menino que era super arteiro, o álbum era uma flor. Eu falo, não dá, esse não é o álbum desse menino, esse é o seu álbum. A gente vai... E tudo isso na supervisão vem, né? Isso, tudo isso são pessoas que a gente vai na supervisão trabalhando com eles, um a um. Mostra o álbum, vê, entende, conversa. Na supervisão, só um adendo, sempre tem a minha equipe, ou né, que eu desenvolvo o trabalho, com a equipe do abrigo junto. Não dá para eu estar sozinha com os voluntários. A equipe do abrigo e os voluntários precisam se conversar o tempo inteiro sobre essa criança, né? Trocar informações. Acho que uma vez por mês. Uma vez por mês. No máximo 40 dias. Quem sou eu? Olha que bonito. 2 páginas super legais. Uma pôs o RG, a outra cortou. Também assim, é simples, gente. Canetinha, cola, lápis de cor, papel colorido e régua. Não só mais que isso para fazer uma página. Seu jeito de ser da criança. O Luiz nem tão maluquinho. O Luiz adorava ler o Menino Maluquinho, ficava se comparando com ele. Um dia a gente falou, então vamos fazer uma página sua e do Menino Maluquinho, o que vocês têm parecido e o que não tem. Os livros não são lá escritos, mas tem livros que tocam muito as crianças e elas querem falar alguma coisa a partir da história, e pode entrar. Alimentação, então quando eles são pequenos, esse daqui é um álbum antigo, né? Você vê que não tem folha colada, eu já nem gosto tanto, a gente gosta do texto, por exemplo. O Patrick tem uma alimentação especial, pois perde peso facilmente. Sua comida deve ser bem amassada, pois ele não consegue engolir direito. Enfim, vai contando, né, como é a alimentação do Patrick, que ele gosta, que ele não gosta. Os adolescentes, luta em hip hop, então já é ele que escreve, você vê que ele faz até as pautas da folha, porque não tem, né, e ele queria escrever e contar da coisa que ele mais ama, que é fazer o hip hop. Você pode propor, vamos fazer uma página contando o que te deixa feliz, o que te deixa triste. E esse é um jeito que a gente ajuda a criança a entender ela mesma. Né? A gente vai se entendendo, sabendo o que a gente sente, por que a gente está com raiva, o que nos incomodou, porque tem alguém que foi falando isso pra gente o tempo inteiro. Então é importante poder proporcionar isso para a criança, porque a gente sabe que dentro dessa realidade de muitas ao mesmo tempo, é difícil os adultos conseguirem ao longo do dia fazer isso com cada uma das crianças. Estou vendo, João, você está muito bravo, mas você não pode bater no Martim, você não pode quebrar a janela, vem cá, te dá uma abraço. É difícil, né, fazer isso no dia a dia. Então, 1 hora por semana, a ideia é que o voluntário consiga estar só com essa criança fazendo isso. E aí pode ir ganhando registros dessa história. A rotina, o que ela faz, que horas, as brincadeiras preferidas. Então, tem no parque nós brincamos do dia de piscina, as brincadeiras, a foto do próprio serviço. É importante, tem que ter foto, endereço, telefone. Antigamente você falava, não pode. Eu ouvia muito, a vara não deixa. Hoje em dia isso não existe. Precisa ter, faz parte da história da criança, ela precisa poder voltar se ela quiser. Né? Acho que tem que ter endereço e telefone do abrigo. Foto das educadoras também, sua família, quando a família visita, tira foto com a mãe, tira foto com o pai, com o tio, com o sobrinho, tá lá, pede pra mãe fazer uma carta pra criança, pede pro irmão fazer uma carta pra ela, fazer uma página junto. Essa aqui, ó, carta da mãe Vera Lúcia, isso aqui era a mãe que estava presa, e que o abrigo levava as crianças pra visita pra ela todo mês. E aí, numa das visitas, ela fez uma carta e a voluntária colou no álbum da criança.
os irmãos, que são sempre, né, são uma família. Poder ter muita foto deles, contar sobre eles, as coisas que eles gostam de fazer junto, as lembranças que eles tinham. Pode fazer um encontro junto com os irmãos. Outras pessoas importantes estão lá, tia Maria, cada educador deixar um registro para essa criança. E aí é muito legal, porque tudo bem, que a gente pode falar que, sim, muitos educadores sempre dizem, eu espero que você fala os seus votos para essa criança. Isso é muito legal, mas muito legal é poder contar uma situação de vida com essa criança. Né? Além dos votos de felicidade, de iluminação, que possa contar, nossa, eu lembro muito do dia que aconteceu isso, sabe, trazer vida para a relação, e não só o que eu espero para ela. Os adolescentes, aí tem os namorados, aí faz uma página, quer rasgar, já não namora com ele, quer tirar. A gente normalmente fala, não rasga, né? Põe uma folha e fala uma página da minha vida virada. Aí tem que, né? A gente nunca fala que pode tirar nada. Então, aí tirou o coração. O que a gente costuma orientar é justamente escrever por quê. Aqui eu tirei a foto daquele que eu não quero ver nunca mais, sabe assim? Então conta o que aconteceu. Os amigos, datas importantes, festa junina, aniversário, Natal. Não sou contra essas datas, tá? Só acho que precisa ter uma comemoração, só 8. Os passeios, passeio do sítio, passeio pra praia, férias. Os meninos que foram pra Copa do Mundial de Rua acabou o Rodrigo da Valéria, a escola, isso aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar, olha que bonitinho, olha que criativo. Tem a foto tirada do fundo da sala, e aí tem uma portinha que abre assim, tá vendo? Tem uma janelinha, exatamente. Então veja a minha sala, e abre, você tá no fundo, vendo a sala. É simples, gente, tudo isso é muito simples. Você tem isso aqui de modelo, é muito fácil fazer. Sim, então vou começar a abrir, aí se vocês quiserem, quem quiser tem o cartãozinho do acolhimento em rede, eu falei também, pode pegar. Eu fiquei bem impressionada, acho que dá pra ver que com pouca coisa, com alguma fala só sobre, vocês já fizeram registros incríveis. E eu adoraria que isso pudesse ser um incentivo para cada um poder levar um pouco dessa metodologia para o seu serviço, para a sua organização, para o trabalho que vem desenvolvendo, seja ele o serviço de acolhimento ou outros serviços que possam ser influenciados e usar esse tipo de metodologia. Queria agradecer muito o convite da Dirce, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu trabalho. E qualquer um que quiser, eu vou deixar ali, não sei se dá tempo, mas eu deixo o meu e-mail, que é muito simples. Quem quiser me escrever, trocar mais ideia, entra no site, vê o material. Quem que for de algum serviço de acolhimento e quiser pedir esse material, me escreve, a gente conversa um pouco, eu mando. Né? Eu queria que isso pudesse render bons frutos para vocês no trabalho aqui em Brasília, tá bom? Obrigada, gente.